a aula que eu vou falar para vocês, vocês fiquem bravos, queiram me xingar, queiram, queiram desligar, ir embora, mas talvez no final vocês me amem. Só talvez. Obrigado por vocês estarem nesse dia de feriado aqui presentes. Espero que eu possa ajudar vocês a melhorar alguma coisa na vida de vocês. Por que que a Adriana me convidou, né? Eu não sei se ela avisou vocês ou não, mas vou falar de novo. Você avisou, Adri? Ou não? Você falou? Falou? Se ela não falou, vou 5 minutinhos, não vai matar ninguém. Eu sou hipnoterapeuta, sou consultor financeiro, sou formado em gestão estratégica empresarial, tenho 3 empresas e ela disse para mim assim, Felipe, essa galera precisa vender mais. Eles têm muita coisa para oferecer para o mundo, eles têm várias coisas para mostrar, para colocar para fora, mas eles têm esse lance com as vendas, né? Então, eu vou usar o meu conhecimento sobre a mente, o meu conhecimento sobre vendas, para tentar ajudar vocês a ultrapassarem essas barreiras, que eu sei que são muitas, não são poucas, tá? Que separam vocês de realmente se sentirem bem vendendo o que vocês produzem. Por que se sentir bem, tá? Porque tem ótimos vendedores que não se sentem bem. Eu mesmo já passei por isso. Durante alguns anos eu trabalhei dentro de uma agência do Banco Bradesco e eu vendia produtos de seguros. Vendia seguro de vida, previdência privada, e muitos dos clientes que eu atendia realmente para transformar a vida daquela pessoa, ajudar ela a realizar os sonhos e tal, e era muito bom. Mas a gente tinha um número de metas muito agressivo, a gente tinha produtos que a gente olha, hoje é o dia do seguro de vida máxima mulher, liga para todas as suas clientes mulher e fala para ela que ela vai ter um benefício de tratamento para câncer e blá 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 blá, e aí a gente acabava vendendo o que era necessário vender e não o que a pessoa estava precisando. Então, durante algum tempo, eu fui um vendedor excelente, ganhei muito dinheiro, vendi muito, mas eu não estava contente, eu não estava tranquilo com as vendas. E eu quero começar isso falando sobre alguns estados da mente que são muito importantes para que você desenvolva a sua atividade. Eu gosto de falar sobre os 4 estados fundamentais que são alegre e equilibrado, alegre e desequilibrado, triste e equilibrado, triste e desequilibrado. Em geral, nós estamos transitando nestes estados, tá? Nós estamos transitando nesses estados. Não dá para ser só um. Eu sou alegre e equilibrado. Não é enneagrama, tá? Não é enneagrama. Eu sou 9 com asa 18, sei lá. Eu nem entendo de enneagrama, né? Mas não é isso, tá? A gente transita entre esses estados o tempo todo. E aí, o que significa cada estado mental desse? Quando eu estou alegre e equilibrado, é quando a Adriana me chama para fazer uma aula dessa aqui. E eu estou falando sobre o que eu gosto, eu estou feliz por ter recebido esse reconhecimento dela ter me chamado para falar sobre isso. Tem um monte de gente prestando atenção no que eu estou falando e eu estou me sentindo bem. Então eu estou alegre e equilibrado. Tá? Eu fecho um negócio, eu faço uma venda que a pessoa me encontra um mês depois e fala assim para mim, cara, aquele negócio que você me vendeu foi a melhor coisa do mundo, putz, como que aquilo melhorou minha vida, aquela bicicleta que você me vendeu estava tão boa, meu filho anda e tal, não sei o que, qualquer que seja a coisa que acontece, eu fico alegre e equilibrado, eu agi de maneira congruente com os meus valores, com as coisas que eu acredito, com as coisas que eu acho importante, e isso me deixou alegre. Então, por isso eu estou alegre e equilibrado. Agora, o que seria o alegre desequilibrado? Por exemplo, se alguém virasse para mim e falasse assim, Felipe, eu consegui um esquema aí para dar fazer um gato nos respiradores do Corona. Então nós vamos pegar, cara, a gente vai pegar 100 respiradores, mas a gente vai colocar o preço como se fosse 300. E aí a gente vai embolsar uma grana e eu preciso que você me ajude a organizar esse dinheiro para lavar esse dinheiro. Você sabe fazer isso, Felipe? Eu sei fazer isso, sou consultor financeiro, eu sei fazer isso. Mas se eu aceitar esse trabalho, embora eu fique alegre porque eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ficar desequilibrado, porque está contra os meus valores.
Então, esse estado, ele é um estado, a mesma coisa que quando eu tinha que vender produtos que não eram produtos que eram bons para o cliente, eram bons só para o banco, tá? Então, esse é um estado, você fica alegre e desequilibrado. Muitos empresários, muita gente rica que vocês conhecem, vivem o tempo todo nesse estado. Ou seja, as pessoas conseguem, conquistam muito dinheiro, mas em troca disso elas corrompem os valores delas, elas corrompem o que elas acreditam, então elas estão sempre desequilibradas, elas estão sempre com uma dor no estômago, elas estão sempre com problema nas costas, elas estão sempre nervosas, brigando com a família, os filhos. Normalmente ela tem problemas porque ela fica alegre, porque ganha muito, mas ela está desequilibrada porque ela está indo contra os valores dela. Aí eu tenho os outros dois estágios. Eu estou triste e equilibrado, ou eu estou triste e desequilibrado. O triste e equilibrado seria o mesmo caso dos respiradores, eu virar para a pessoa e falar assim, olha, obrigado pela sua proposta, eu realmente sei como fazer para limpar esse dinheiro, mas não está de acordo com o que eu quero fazer para minha vida, então agradeço a oportunidade, mas eu não vou participar disso. Eu ficaria triste, porque eu deixaria de ganhar, sei lá, 100 mil, 200, 500 mil reais, mas eu estaria equilibrado, porque eu estaria dentro dos meus valores. Eu estaria em equilíbrio. E o último estágio eu estou triste, desequilibrado. O que é o triste e desequilibrado? Eu estou fazendo uma coisa que eu não queria fazer, contra os meus valores, e ainda tá dando errado, tá uma merda. É tipo a pessoa que trabalha numa coisa que não gosta, passa a vida inteira fazendo aquilo ali, então ela não está feliz com os resultados, ela não consegue performar bem, porque é uma coisa que ela não faz com amor, que ela não faz com desejo, e ainda assim ela tem um chefe chato, ela tem alguém que pendura na orelha dela, ela não tem bons resultados, então ela está triste e desequilibrada, tá bom? Então esses são os 4 estágios da nossa mente. Então qual é o ideal que um vendedor atue? É ideal sempre que, se você puder escolher, você não consegue escolher estar triste ou alegre. Isso depende de fatores externos. Ok, você pode agir para melhorar, aumentar a possibilidade de você ficar alegre ou de você ficar triste. Você pode agir na direção de aumentar a sua possibilidade. Mas você não controla, né? Porque você chega para falar com uma pessoa, a pessoa fala para você, olha, eu queria conhecer o seu trabalho. Aí você mostra o seu trabalho, faz aquele melhor trabalho que você pode, e a pessoa vira para você e fala assim, olha, não gostei do seu trabalho. Você pode ficar triste, mas você pode escolher estar equilibrado ou desequilibrado. Então, sempre que você for ficar triste ou alegre, escolha sempre estar equilibrado e não estar desequilibrado. Porque estar desequilibrado vai afetar outras áreas que não aquelas que estão envolvidas na situação. Tá? Então, sempre que você for transitar nessas duas. Então, o vendedor, ele transita normalmente no alegre e no triste. Muito mais no triste do que no alegre. Por quê? Porque a cada 10, 20, 30, 50 tentativas de venda, você vai ter um percentual muito menor de alegre, muito menor de convencimento. De cada 10 pessoas que você ofertar, 8 vão dizer para você que não querem ouvir sua proposta, 2 vão dizer que querem ouvir e talvez uma dessas 2 compre. Ou talvez, se a gente aumentar isso para 50 vezes, ou para 100 vezes, a gente vai ter um percentual final de sim, que é gostei do seu trabalho, estou a fim de pagar para você e quero comprar o que você tem para vender, vai ser um percentual bem menor. Então, o que você tem que cuidar? Você tem que cuidar para sempre que você ficar triste, ou seja, receber um não, para quando você não estiver conseguindo ultrapassar a barreira de vender mesmo, que você entenda que aquilo é só uma parte do processo. É só uma parte do processo. Você não pode se desequilibrar. O que normalmente acontece com o vendedor? Toma o primeiro não, tô tranquilo, era para tomar não mesmo. Aí toma o segundo não, aí não sei o que, toma o terceiro não. No quinto não, aí ele se desequilibra. Aí ele começa, o meu serviço não é bom, meu trabalho não é bom, o produto que eu vendo não é legal, poxa, as pessoas não gostam, talvez seja melhor eu mudar o que eu estou fazendo, talvez o que eu, sei lá, eu não sei, Adriana, me ajuda aí. A maioria das pessoas aqui, o que elas fazem exatamente? Porque você também não me ajuda, né? Não me falou nada deles. Eu falei, é para ver se você era bom mesmo. Ah, Se você é bom, se essa coisa funciona. ah, Eles são artistas visuais, eles trabalham entre pintura, entre escultura e fotografia,
e tem os grafiteiros também. Legal. Então, Beleza. acho que é muito mais assim de ir batendo no mercado mesmo e não sendo reconhecido. Acho que é isso. Legal. Então vocês têm duas coisas ótimas a seu favor. Provavelmente vocês já quebraram um monte de barreiras para serem o que vocês são. Porque existe uma cultura toda. Vocês sabem que vocês são invejados? Vocês têm ideia? Quem acha que é invejado faz assim com a mãozinha, assim, ó. Por exemplo, o Uma Fê queria ser pessoa, artista, duas, não três. conseguiu. Eu? Totalmente. Nossa, eu invejo muito artista. Assim, o mundo inveja os artistas. Porque todas as coisas, teoricamente, que são passatempo, diversão para as outras pessoas, são um trabalho na mão dos artistas. Ou seja, as pessoas ficam pensando assim, cara, como essas pessoas são sortudas. É a mesma coisa que um jogador de futebol, o cara joga futebol o dia inteiro. Mesmo que seja um trabalho, que às vezes seja um pé no saco, ter que comprar tinta, ter que comprar tela, ter que fazer o negócio. Às vezes você não tá com saco e tem que entregar, ok, tudo bem. Mas em geral as pessoas invejam. É por isso até que vocês talvez vão ouvir de muita gente que o que vocês fazem não é trabalho. Agora vocês imaginam aí 20 anos, 30 anos, ouvindo, martelando dentro da sua cabeça. O que você faz não é trabalho, o que você faz não tem valor, o que você faz não muda nada na vida de ninguém, o que você faz é só um passatempo. Como que você vai ver valor monetário nisso? Como que você vai poder cobrar por isso? Se no fundo, lá no fundo, tem um tamborzinho lá batendo falando assim, ó, isso não vale nada, isso não vale nada, isso não vale nada. Não dá, né? Não dá. Então, o primeiro passo é vocês reconhecerem isso. Agora, vou falar, vamos entrar na como a nossa mente funciona. Eu vou abrir aqui um mapa da mente para vocês. Espera aí, só um segundo. Um mapa da mente. Desculpa, gente. Já devia ter aberto isso aqui, né? Perdão. Eu posso compartilhar a tela? Posso, né, Adri? Posso, abriu aqui. Vocês conseguem enxergar essa cabecinha aqui, ó, esse cérebro? Conseguem, né? Legal. Esse é o modelo da mente do Gerald Kine. O Gerald Kine é um cara que estudou com o Dave Elman. Os dois mais famosos estudiosos sobre hipnose no mundo são Dave Elman e Milton Erickson. O Milton Erickson é o mais conhecido porque muitos treinamentos de alto impacto, a faculdade de psicologia em si tem muita abordagem ericksoniana, processos de tratamentos terapêuticos que usam a hipnose ericksoniana, principalmente pelo fato de que o Milton Erickson era médico. Só que, ao mesmo tempo, o Dave Elman, que era eles eram contemporâneos, né? Que ele era meio que o concorrente do Milton Erickson. Ele não era médico, ele era um artista. Olha só que beleza. Ele aprendeu a fazer hipnose no circo. E com 12 anos, mais ou menos, 14 anos, ele largou a hipnose, porque na época falavam para ele que isso não ia dar resultado. Olha só que história, hein? Eu nem tinha pensado nisso. O cara era artista, vai fazer umas boas conexões na cabeça de vocês aí. Então, ele largou isso e foi fazer outras coisas, mas ele nunca conseguiu largar da arte. Ele acabou virando apresentador, aí ele virou apresentador de rádio. Nessa época, o rádio tinha aqueles programas de auditório, então, mesmo no rádio, ele recebia as pessoas lá no estúdio para fazer entrevistas, etc. E aí, um dia, ele recebeu um hipnólogo lá no estúdio dele, e o hipnólogo disse que ia hipnotizar as pessoas. Isso ele já era casado, tinha filhos e tal. E aí, o hipnólogo chegou lá e não conseguiu hipnotizar as pessoas, não funcionou. E aí ele ficou com medo do programa ser um fracasso e falou assim, meu, deixa
eu vou fingir que eu tô só conduzindo o programa aqui, eu hipnotizar as pessoas. Aí ele começou a falar e conduzir e hipnotizou todas as pessoas lá que estavam para serem hipnotizadas, e aí foi um sucesso o programa e tal. Só que quando ele chegou em casa, a mulher dele chegou e chamou ele e falou assim: que história é essa de você tá hipnotizando as pessoas? Desde quando você sabe hipnotizar alguém e tal? Você já me hipnotizou? E aí ele lá acabou, essa história viralizou, né? Na época, virou uma coisa muito, fez bastante sucesso. Ele voltou a ser hipnólogo e começou a dar aula para médicos, para ensinar os médicos a fazerem processos cirúrgicos sem anestesia, tratar psicopatias, outras coisas que eles tratavam na época com a hipnoterapia. E aí o Gerald Cain foi um cara que estudou com o Dave Elman e desenvolveu o processo de hipnoterapia, que é uma terapia completamente baseada na hipnose. E aí, por que eu estou falando isso? Porque esse modelo explica praticamente todas as dificuldades que a gente tem na vida. Parece um negócio meio mágico, né? Parece nossa, um Harry Potter, mas não é. Realmente funciona. Eu uso isso para as hipnoterapias que eu faço. Isso me ajudou a entender várias dificuldades que eu tinha e resolver elas, mesmo sem a hipnoterapia, só entendendo o modelo. Então, qual que é a base desse modelo? A base desse modelo diz o seguinte, que a gente tem três camadas na nossa mente. A camada mais externa é a área do consciente. É a área que a gente usa quando a gente está conversando com alguém, é a área que a gente usa para lembrar onde é que estão as coisas que a gente fez, o que eu tinha, tem uma aula da Adriana às 7 horas, tal. Então, isso está no consciente. A memória de curto prazo, está também o raciocínio, a atenção, a parte analítica e a força de vontade. O que é a memória de curto prazo? A memória de curto prazo, se fosse comparar aí com o escritório de vocês, ou com o ateliê, ou com o lugar que vocês fazem, são as coisas que ficam em cima da mesa. São as coisas que você precisa mexer e pegar a qualquer momento. Essas coisas são a sua memória de curto prazo, onde eu guardei aquele pote de comida que eu tinha guardado para comer mais tarde. Isso está na memória de curto prazo. Outra coisa que tem aí é o raciocínio. Tudo que a gente faz, o cérebro precisa de uma explicação consciente. Então, ele usa o raciocínio para isso. Eu gosto de dar um exemplo. Quando fui conversar com uma pessoa, ela falou que eu precisava arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro, ter mais dinheiro para arrumar minha vida e tal, mas eu não tenho como trabalhar. Eu falei, nossa, como assim você não tem como trabalhar? Ela falou, porque meu marido, ele falou para mim que se eu for trabalhar, ele vai acionar o juizado, né, para tirar meus filhos, o conselho tutelar para tirar meus filhos de mim, se eu deixar os filhos sozinhos. Aí eu pensei, poxa, então realmente ela não consegue trabalhar, né? Mas talvez esses filhos sejam mais velhos, né? Quantos anos eles têm? Tem 11, 12 anos. 11, 12 anos, então que horas que eles estudam? Eu já estava pensando que se eles estudassem de manhã, ela podia trabalhar de manhã. Se eles estudassem à tarde, ela podia trabalhar à tarde. E ela me disse, eles estudam em período integral. Ou seja, na cabeça dela, aquilo era uma justificativa para que ela não trabalhasse. O fato dela não poder deixar os filhos sozinhos. Mas, na realidade, aquilo não era uma justificativa, porque os filhos passavam quase 10 horas na escola. E, normalmente, uma pessoa trabalha 8 horas. Então, ela poderia trabalhar mesmo com os filhos na escola. Mas a justificativa que o raciocínio dela achou foi essa. É um exemplo. Você vai e conversa com uma pessoa e não consegue fazer uma venda. Aí você pega e fala assim para você, sabe o que é? Que eu não sou bom com venda mesmo. Sabe o que que é? É que essa pessoa, ela não entende o meu trabalho. Pode ser. Pode ser que ela realmente não entenda, ou pode ser que você esteja dando uma justificativa racional só para que você dê uma explicação para aquilo não ter dado certo. Ou pode ser que você não saiba vender. Esse também é uma possibilidade. Mas o seu cérebro não vai deixar sem explicação. Tudo que acontecer vai ter uma explicação. Por que você pintou assim? Aí eu vou mostrar um quadro para 100 pessoas e cada uma vai criar um raciocínio de uma maneira. Eu acho que ele pintou por causa disso, disso, disso. O outro vai falar, eu acho que ele pintou por causa disso, disso. Eu acho que o que ele estava sentindo era isso, isso, isso. Cada um vai dar a sua raciocinada. A parte da atenção, que é quando você está conversando com alguém e está se sentindo atento. A parte analítica, que é, nossa, eu vou começar por cima ou por baixo? Eu vou tomar banho lavando a cabeça ou vou começar lavando o pé?
Isso são decisões que você não precisa gastar energia. Então, seu cérebro, ele toma a decisão bem rapidinho, de uma maneira bem analítica, o que é mais fácil ali naquela hora, e não precisa gastar energia. E a força de vontade. Essa aqui é algo muito importante, a força de vontade. Por que que a força de vontade é algo muito importante? Porque a gente acha que a força de vontade ela é ilimitada. Então, eu vou usar a minha força de vontade agora para ser um bom vendedor. Eu vou começar a vender, eu vou pegar e vou sair por aí para oferecer. E isso acontece, só que a força de vontade é como se fosse uma bateria. Então, o que você vai fazer? Você vai no primeiro dia, tenta, aí aconteceu alguma coisa, não conseguiu falar com as pessoas e tal, não sei o que, foi gastando energia. A hora que zerou, aí você volta para aquele processo mental anterior, para aquela programação que você já tinha. Ah, eu realmente não sou bom em vendas. Olha, eu não. Cara, melhor eu deixar isso aí para alguém. Nossa, eu preciso contratar alguém para vender o meu serviço, sabe? Porque eu não sou bom. Por quê? Porque esgotou a sua força de vontade, você voltou para a sua programação mental. Daqui a pouco eu vou entrar na programação mental para você entender. Para ficar mais fácil, eu vou exemplificar com outra coisa que não tem nada a ver com vendas, mas uma pessoa, por exemplo, fuma. Vocês já devem ter visto um fumante que parou de fumar e 5 anos depois o cara voltou a fumar. 10 anos depois ele voltou a fumar. Por quê? Porque durante o tempo que ele não fumou, o que ele estava fazendo era usando a força de vontade. Eu gosto de usar um exemplo que é bem idiota. Talvez quem é mais novo aqui não conheça, mas existe uns negocinhos que você coloca em cima de um botijão de gás assim, ó, que é uma capa de botijão. É a coisa mais ridícula que existe na face da Terra. Na casa da minha mãe tem isso aí. Fica, sei lá, às vezes coloca de uma cor, de crochê, é um bagulho bem zoado. A pessoa que põe, ela jura que você não vai ver que ali tem um botijão de gás. Mas você sabe que tem um botijão de gás, é óbvio que tem um botijão de gás, mas ela jura que não tem. Então o que que acontece? A força de vontade é igual a capinha do botijão. Ou seja, o comportamento, a programação, ela ainda está lá, você só está colocando uma capinha em cima dela, não mudou. O cara continuou sendo um fumante, ele não parou de fumar, ele só está com uma capinha em cima fingindo que é outra coisa. Tem casos muito piores, por exemplo, pessoas violentas, que o marido que bate na mulher é exatamente a mesma coisa. O cara usa a força de vontade para parecer romântico, para fazer isso, fazer aquilo. Casou, meu, o cara começa a sentar o braço na mulher. Por quê? Porque ele era assim. Ele estava usando a força de vontade apenas para cobrir aquela coisa feia que era o botijão. No caso da violência, também é bastante feio. Mas, quando eu aprendi isso, me deu um alívio, me deu um alívio tão grande saber que a minha força de vontade não era capaz de me transformar no Usain Bolt. Me deu um alívio olhar para o lado e falar, nossa, cara, aquele cara tá indo na academia, mas é porque ele não tem nenhuma programação mental. Não é porque a força de vontade dele é maior que a minha. Às vezes a minha é até maior que a dele. Mas como ele não tem programação nenhuma, para ele, ó, foi fácil. Ele começou, pum, 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 foi, virou um hábito, já era, começou a fazer academia. Agora, para mim, não. Eu tenho outro mapa de mundo, eu tenho outro mapa mental. Então, para mim, a força de vontade não vai acontecer. Isso não significa que a minha força de vontade é maior ou menor que a dele. Significa que eu tenho uma programação que é mais forte do que a minha força de vontade. Talvez vocês tenham ouvido, já tenham dito essa frase algum dia. Nossa, eu queria fazer, mas é mais forte que eu. Normalmente isso aí acontece com comida, né? Com comida, eu vou começar o regime. Nossa, eu vou começar o regime. Aí 5 minutos depois sai igual eu, ó, tomando um copão de 600 ml de Coca-Cola aqui, ó. E aí mete é mais forte do que eu, é mais forte do que eu. É porque você tem programações mentais, situações que estão além da sua força de vontade. Eu vou continuar explicando e vocês vão entender mais para frente quais as implicações disso na sua cabeça. Beleza. Então eu tenho o consciente, que é a parte externa. Quanto das nossas decisões são tomadas no consciente? A Adriana não vai lhe responder porque a Adriana ela já ouviu essa explicação aqui. Mas se alguém souber, escreve aí no chat. Quantos por cento vocês acham que o consciente é responsável pelas decisões da nossa mente, da nossa vida? Se você tivesse que dizer assim, eu acho que metade das decisões são tomadas pelo consciente. Eu acho que, sei lá, 70%. 30%, quanto é? Vamos lá, ver o chat aqui. Deixa eu abrir aqui, ó.
90% Cleiton, 10 a 20% Joana, vou chutar 20%, bom chute, 45% Lino, 10% Carolina, 50% Letícia, 25%. Gente, ninguém acertou, tá bom? Pode parar, vocês não vão acertar. O consciente é responsável por 5% das nossas decisões. Somente 5% das nossas decisões. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é igual a um computador. Ele foi desenhado para fazer a gente economizar energia, para fazer a gente durar mais, viver mais, ter mais autonomia de vida. Então, para isso, o que ele precisa fazer? Ele precisa ficar economizando energia. E como que ele faz para economizar energia? Talvez vocês tenham assistido aquele filme Clique, que tem o controlinho remoto. Se vocês não assistiram, pesquisem que vocês vão gostar. É um filme bem divertido. Esse filme tem um controle remoto que o cara usa o controle remoto e aí ele usa uma vez, 2 vezes para a mesma coisa, na terceira vez ele não precisa mais usar. A hora que acontece o negócio, o controle já entendeu como é que é. Então o nosso cérebro faz a mesma coisa. Você fez uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, pronto. Ele gravou aquele caminho e ele não vai mais para outro caminho. Quer ver um exemplo clássico de programação mental? A pessoa se levanta, toma um banho, se veste e fala: hoje eu vou ao shopping, ou hoje eu vou naquele restaurante. Aí ela entra, senta no carro, liga o carro, começa a dirigir e quando ela vê, ela está indo para outro lugar. Está indo para o ateliê, para o trabalho, para algum outro lugar. Por que aconteceu isso? Por que você foi para um lugar que você não queria ir? Porque o seu cérebro está tão condicionado a ir para o mesmo lugar todos os dias que no dia em que você quer ir para outro lugar, o que seu cérebro fez? Na hora que você sentou no carro, ele desligou o consciente. Então ele desligou o consciente e ligou o subconsciente, que é onde estão as programações. Ele rodou um programinha automático, bum, trabalho. Só ir para o trabalho agora. Aí você foi dirigindo, meia hora depois você, caramba, o que eu estou fazendo aqui no trabalho? Eu queria ir para o restaurante, eu queria ir para outro lugar. Então, o subconsciente, ele é responsável por 95% das nossas decisões. As programações, as coisas que já estão registradas no nosso cérebro, como se fosse um algoritmo de Instagram, ficou lá registrado um monte de coisas, ele vai usando essas informações, fazendo conexões entre as memórias, até ele desenvolver um processo de auto-execução. Então, o que tem no subconsciente? Aqui, deixa eu só falar rapidinho. Ó. Aqui no meio tem um inconsciente, tá? Que é o sistema nervoso autônomo e o sistema imunológico. O sistema inconsciente ele não consome nada da nossa capacidade mental, ele simplesmente funciona de maneira automática para deixar o nosso corpo funcionando. Então, vocês não precisam se preocupar, o inconsciente não atua nas nossas decisões. Agora, o subconsciente é responsável por 95%. A pergunta anterior tinha ouvido qual o percentual do subconsciente. Já estou programado para dizer. O Cleiton respondeu. Deixa eu ver o que você respondeu, Cleiton. Cleiton respondeu 90%. Bom, de qualquer maneira, foi quase. Subconsciente é 95%. O que tem no subconsciente? No subconsciente tem as memórias de longo prazo. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de contar para as pessoas, porque elas ficam chocadas quando eu falo para elas o que é memória de longo prazo. A memória de longo prazo é tudo que você viveu dos 3 meses de gravidez da sua mãe até hoje. Ah, mas Felipe, tem coisas que eu não lembro. Não, senhor. Não, negativo. Negativo. Não tem nada que você não lembre. Tem coisas que não estão acessíveis, mas está tudo registrado. É como se fosse, eu não dei o exemplo falando que a memória de curto prazo são as coisas que estão em cima da mesa. A memória de longo prazo, eu não vou usar isso aqui, eu vou pôr na gaveta. Faz um mês que eu não uso, eu vou colocar no armário. Faz 3 meses que eu não uso, tá lá no armário do fundo de casa. Faz 1 ano que eu não uso, tá embaixo da cama, no baú debaixo da cama. Se faz 2 anos que você não usa, tá na casa da sua mãe. Pode ter certeza que tem coisa guardada lá em outro lugar que você nem sabe, mas está guardada. Então a memória de longo prazo é tudo que você viveu. E você quer ver como eu uso um exemplo fácil e vocês já vão entender que realmente faz sentido? Quem nunca, vocês são artistas com certeza, quem nunca estava dirigindo ou estava em casa e tocou aquela musiquinha desgraçada que era, você ouvia com aquela pessoa, que você não quer mais lembrar daquela pessoa, mas aí toca a música e a hora que toca a música, vem aquela emoção toda. Aí você lembra onde você estava, com quem você estava, qual roupa que você estava usando, qual era o cheiro do desgraçado ou da desgraçada. Tudo, você lembra tudo, 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 tudo.
Você fala, gente, mas eu nem lembrava que essa pessoa existia. Mas é porque um estímulo sensorial ultrapassou o seu consciente, acessou o seu subconsciente e ele buscou uma memória. Opa, aqui está a memória. Então você se lembra das coisas. Essa é a prova de que as memórias estão todas lá. Tem mais pergunta aqui? Não, eu tenho memórias desde os 2 anos de idade, tenho 39 anos hoje. É bizarro. É bizarro, porque normalmente as pessoas têm memórias até os 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos. Quem lembra de antes disso, eu vou até te dar uma dica, tá? Quando você fechar o olho e pensar nessas memórias, pense o seguinte: se você estiver se vendo na memória, ela não é uma memória sua, ela é uma memória construída. O que é uma memória construída? Às vezes você viu fotos com a sua família, às vezes a sua mãe sentou com você e falou: olha, essa foto aqui, ó, você tinha 3 anos, a gente morava ali naquela casa, não sei aonde, que tinha não sei o quê, blá, 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 blá. Aí quando você lembra da cena, você lembra você se vendo brincando. Por quê? Porque você construiu com base na foto que você recebeu. Seu cérebro pegou os retalhos das informações e juntou. Normalmente uma memória vivida, ela é como se você tivesse com óculos de realidade virtual. Tipo, você está dentro da sua sala da sua casa, você faz assim, você vê o sofá, você faz assim, você vê a mesa. Entendeu? Você não se vê na sua memória, tá? Porque o único registro, a não ser que você esteja passando na frente do espelho, o único registro que você tem é de dentro para fora. Eu vejo, então é construída. É isso aí, viu, Marcel? É uma memória construída. E tudo bem, não tem problema. A sua memória, ela tá lá. Ela só se juntou com a informação que você recebeu e fez um Frankenstein aí. Mas você tem a memória. Com certeza, se a gente fizer uma hipnose aí, você vai lembrar de tudo. Mas eu não sou, cara, eu não me hipnotizo. Vai ter gente que vai falar, né? Como estou falando aqui, né? Vai ter gente que vai falar, eu não, eu nunca, nunca, nunca me hipnotizaram. Eu nem, cara, nem acredito nessas coisas. Agora então me explica por que que você assiste um filme e você sabe que as pessoas ali são atores, você sabe que aquilo ali é uma caixa, a TV é uma caixa, né? Uma caixa cheia de coisas tecnológicas lá, e você assiste um filme e você chora. Você sente a emoção como se a pessoa estivesse morrendo. Você sente a emoção como se a menina do Titanic estivesse lá soltando a mão do cara a hora que ele afunda. Por quê? Porque o estado de hipnose nada mais é do que um estado profundo de foco e atenção. E quando você está nesse estado profundo de foco e atenção, as informações começam a passar para dentro do seu subconsciente. E a hora que elas encontram as conexões, situações, memórias que você tem parecidas com o que você está enxergando, que você está vendo, você traz aquela emoção imediatamente. Nossa, sério, cara, é um bagulho foda. Bom, então a gente tem no subconsciente a memória de longo prazo. Vocês já entenderam como funciona a memória. As emoções, cara, isso aqui muda o mundo. É só por causa das emoções que nós somos a espécie dominante no planeta. As emoções fizeram com que nós virássemos seres sociais, com que a gente se aproximasse, criasse amor de família, amizade, juntasse grupos, eu pertenço. Tudo isso, todas essas emoções foram o que fizeram os humanos se aproximarem. E aí por isso juntou um pintor com um cara que sabe fazer a tela, com um cara que sabe fazer uma galeria de arte, e aí se difundiu a arte. Ou um cara que sabia fazer o computador, com um cara que sabe fazer a televisão, juntaram e fizeram um computador que já vinha com a tela. As emoções aproximam os seres humanos. O problema é que a vida toda a gente aprendeu que a gente tem que esconder as nossas emoções. Se alguém já viu Frozen, aquele desenho infantil, né? Eu tenho 3 filhas, então eu já assisti ela em 3 versões diferentes, né? Com a mais velha eu assisto de um jeito, em inglês, com a do meio assisti comentado, né? Porque ela assiste o filme e vai falando, e a mais nova ela assiste repetindo as frases que a menina vai falar. Então são 3 níveis diferentes de Frozen. Mas no Frozen, tem o pai fica falando para a filha: você não pode mostrar, coloca a luva, não mostra para ninguém o que você está sentindo, né? E a gente às vezes tem isso na nossa casa.
Não fica nervoso, não chora, não grita, não faz isso, não faz aquilo. E a gente vai escondendo as nossas emoções. E aí depois a gente acaba tendo problemas futuramente porque a gente não sabe lidar quando elas aparecem. Então elas estão aí aqui, as emoções. Outra coisa que tem no subconsciente são os hábitos. Os hábitos ou programas mentais. O que é um hábito? Um programa mental? Uma repetição que aconteceu no nosso cérebro que ao longo do tempo criou um padrão de execução. Eu vou dar um exemplo agora. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Ah, consigo. Vou compartilhar uma telinha. Eu sou péssimo de desenho. Agora eu vou me vingar de vocês. Vocês vão ter que ver meus desenhos péssimos. E ainda vão acabar a aula. Espero que vocês me elogiem. Ó, aqui vai ser um desenho péssimo, mas espero que vocês entendam. O Joãozinho estava brincando lá no condomínio dele, ele chutou a bola e bateu na cabeça da vizinha. Na cabeça do vizinho. E aí ele não conhece esse vizinho pegou e deu um xingo no Joãozinho, o Joãozinho nem ligou, pegou a bola e foi jogar em outro lugar. Uma semana depois, o Joãozinho estava na mesma situação, ele chutou a bola de novo, só que bateu numa mulher que estava passando. E bem na hora que a bola bateu na mulher, o pai do Joãozinho estava passando do lado dele. Pegou no braço dele assim e falou: Joãozinho, caramba, moleque, você não faz nada direito. Isso aqui criou uma marquinha no cérebro do Joãozinho. Por quê? Porque a gente tem 3 elementos aqui, ó. Esses 3 elementos eu não vou conseguir escrever agora, né? Porque eu tô só com o mouse aqui. O mouse é uma porcaria. Se eu tivesse as canetas ninja que a galera tem, seria melhor. Mas os 3 elementos são uma figura de autoridade, que é o pai do Joãozinho. Nossa, que horrível. Um evento, que é a memória. E uma emoção. Certo? Então, uma figura de autoridade, um evento e uma emoção. Essas 3 coisas se conectam e fazem esta marquinha aqui na mente do Joãozinho. Isso vai mudar a vida do Joãozinho? O Joãozinho vai ser traumatizado por causa dessa briga, dessa bronca? Não, tá bom? Quem tem filhos aí, respira fundo agora, tá? Vocês não vão matar seus filhos, vocês deram uma bronca neles. Mas o que acontece? O Joãozinho continuou a vida dele. Quando ele tinha 10 anos, mais ou menos, ele foi lá falar com um negócio com a professora, bateu no copo d'água da professora e derrubou água no colo da professora. A professora falou: Caramba, Joãozinho, você não faz nada direito, derrubou o copo aqui em mim. Mais uma figura de autoridade, um evento e uma emoção. E criou-se uma nova marquinha no cérebro do Joãozinho. O cérebro do Joãozinho, que é muito esperto e quer fazer ele economizar energia, pensou assim, ó, poxa, mas será que aconteceu já uma situação dessa? Onde eu tomei uma ação, aconteceu um acidente, eu fiquei com vergonha, com medo e tomei uma bronca? Ah, tem uma situação aqui. Ah, legal, então eu vou fazer uma conexão aqui, ó. Então eu conectei o primeiro evento com o segundo. Beleza, aí quando ele tem 13 anos de idade, ele tá lá, vai bater o pênalti da final do campeonato, ele bate para fora. Na hora que chega no vestiário, o técnico do time chega e fala: Caramba, Joãozinho, eu treinei com você tantas vezes, você não fez nada direito. Mais um evento, mais uma conexão. E a vida do Joãozinho vai seguindo. E milhões de outras coisas, milhões de outros eventos vão acontecendo ao longo da vida que não tem conexão nenhuma. Vocês concordam comigo? A professora não conhecia o pai do Joãozinho, o técnico não conhecia a professora, ninguém se conhecia, não tinha nada a ver uma situação com outra. Mas o cérebro do Joãozinho, para facilitar o caminho, fez várias conexões. E aí, quando o Joãozinho tem lá 40 anos de idade, a esposa dele vai embora, leva os filhos e fala para ele que ele não faz nada direito e tal. E aí ele vai lá para o psicólogo e fala que ele está com depressão. Motivo justo, realmente. Ele pode estar com todos os sintomas, tudo está acontecendo na vida dele. O problema é que o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, eles vão tratar este evento aqui, que é o evento causador final. Quando, na verdade, todas as conexões, tudo que fortaleceu esse programa, começou aqui, ó, no evento causador inicial. Nossa senhora, parece que eu estou na 3ª série. Ou seja, se eu trato isso aqui e eu resolvo isso aqui, eu posso eventualmente, daqui a 2, 3 meses, o meu cérebro achar de novo esse ponto aqui, ó, e aí quando eu tiver uma situação aqui, totalmente isolada de novo,
ele volta a fazer uma conexão. Então, o que eu preciso fazer para tratar isso aqui com eficiência? Eu preciso pegar esse diagnóstico e achar o evento causador inicial. Só que, vamos lá, agora vamos ver se vocês prestaram atenção nas coisas que eu falei. Então, se eu falo que eu estou indo ao psicólogo, psiquiatra, psicanalista, qualquer que seja, e estou contando o meu problema, eu estou dizendo qual é o meu problema, qual parte do meu cérebro eu estou usando? Alguém sabe? Pedro, lerdo, não faz nada direito. É isso aí, Consciente. Pedro. É isso aí, Pedro. O consciente, exatamente. Eu não sei quem respondeu porque eu não estou vendo todo mundo. Mas é exatamente. Quando você vai lá no psicólogo, psicanalista, psiquiatra, sei lá, você vai usar o consciente. Só que aonde que tá essa desgraça? Tá aqui, ó. Tá no subconsciente. Tá num lugar escondido. Tá num lugar onde o seu psiquiatra, o seu psicólogo, o seu psicanalista não vai acessar diretamente. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que começar a te expor a emoções. Ele vai te provocar a pensar sobre o assunto. E durante um longo processo, ele vai cada vez mais se aproximar da causa que está no subconsciente, tá bom? Esse é um ótimo, é um excelente método para resolver. Ele é um processo longo, onde você vai desenvolver um autoconhecimento, todos esses que eu falei, tá? Psicólogo, psicanalista, terapeutas em geral, sensacionais, tá? Se puderem, façam. Isso aí vai melhorar muito a vida de vocês em milhares de aspectos. Mas a hipnoterapia, ela faz de uma maneira mais rápida e direta. Mas ela não é para todos os casos. Não é para todos os casos que você consegue identificar uma emoção. Às vezes está tão enraizado, está tão escondido dentro do subconsciente, que se eu perguntar o que você sente quando acontece isso, a pessoa não sabe responder. Ela não sabe dizer o que eu sinto. Ela não fala, sabe? Ela, sei lá, tipo, eu simplesmente faço. Então, se eu não tenho uma emoção, se eu não tenho uma situação característica que me faz levar aqueles comportamentos, fica mais difícil de eu achar qual é o hábito, e mais difícil de eu achar qual é o hábito, fica mais difícil de eu encontrar qual é o evento causador inicial. Tá? Então, o que a hipnoterapia ou a hipnose fazem? Atravessam a barreira, que tem uma barreira aqui, que é o fator crítico entre o consciente e o subconsciente. Através da hipnose, você atravessa essa barreira, acessa o subconsciente para reprogramar a mente. Nossa, Felipe, tudo que você falou não tem porra nenhuma a ver com vendas. Por que você está falando disso? Então, na verdade, os dois lados, quando você está conversando com alguém, quando você está fazendo uma oferta de vendas, essa pessoa ela tem as próprias programações dela. Então ela tem os próprios conceitos do que é uma venda. E a população em geral, tá? A população em geral no Brasil acha que vendedor é tudo pilantra. Não precisa ficar com cara de ficar chocado, não. É verdade. É verdade. As pessoas acham. Eu também acho. Eu também acho. Eu também tenho um pé atrás com quem. Se a pessoa fala assim, oi, bom dia. Eu sou vendedor da Honda, não sei o que. Eu já falei, já vem um enrolão já. Já vem o cara que vai querer me enrolar e tal, não sei o que, beleza. Por quê? Porque se criou este hábito ao longo dos anos, os próprios vendedores agiram nesta direção. Até o vendedor do telemarketing é assim. O cara te promete um negócio, você topa, fala, não, beleza, tá bom, vai economizar? Então tá bom, troca o meu plano aí. Aí quando chega 15 dias depois, a fatura, a desgraça do plano aumentou. O cara falou que ia ficar mais barato e aumentou. E o que vai construindo na nossa mente? É só você pensar. Se você fosse o Joãozinho recebendo estímulos o tempo todo sobre vendas na sua cabeça, ao longo de 30 anos, 40 anos, qual que ia ser seu pensamento sobre vendas? Ia ser assim, vendas é enganar os outros. E se venda é enganar os outros, como eu posso fazer? Como eu vou me colocar neste lugar? Por mais que você aprenda técnicas de venda, por mais que você aprenda como argumentar, como falar com as pessoas, no fundo o seu cérebro vai estar lá dizendo para você assim, ó, cada vez que você oferece para o cliente, você está enganando a pessoa.
Para de enganar o seu cliente, para de enganar o seu cliente. Ele sabe que o seu trabalho foi bem fácil, você só tirou uma foto, você só apertou uma vez o botão. Como você tem coragem de cobrar R$ 3.000 numa foto? Né? Seu cérebro fica mandando essa mensagem para você. Você não fala, mas o seu coração sente. E aí, quando você consegue vender, o que acontece? Você fica alegre e desequilibrado. Por quê? Porque você recebeu o dinheiro, mas no fundo, você está se sentindo lesando as pessoas. Tá? Então, os dois lados têm as suas programações. E o que eu quero ensinar para vocês hoje? A vocês trabalharem as suas programações para vocês agirem de maneira diferente e livre, ou seja, se sentirem livres para fazer uma oferta, se sentirem livres para vender o que vocês vendem e ao mesmo tempo entenderem que às vezes quando as pessoas vierem cheias de pedra para cima de vocês, não é com vocês. Não é porque elas acham o trabalho de vocês uma bosta. É porque na cabeça delas já está enraizado que os vendedores são todos pilantras. E se você está fazendo uma venda para ela, uma oferta, ela está encarando você como alguém que está. É uma disputa. Quando começa uma negociação, tem gente que fala assim: ah, a negociação é ganha-ganha. Não é ganha-ganha. Não é. Não é. Não existe negociação ganha-ganha. Tá bom? Vou quebrar o. Você acabou com a minha aula. Acabei Acabou, com a sua acabou. aula? Acabei com essa aula porque você ensina que é ganha-ganha? Não existe ganha-ganha. Não existe negociação ganha-ganha, tá bom? Não existe. Agora, não é que não existe o termo ganha-ganha. Numa negociação, tem sempre um lado da balança que está mais pesado. Por quê? Se eu pensar numa negociação mentalmente, tem um lado que quer um ativo e o outro lado que tem o ativo. Eu falo isso porque eu dou aula sobre educação financeira, é exatamente isso. Eu tenho algo e o outro quer esse algo. E aí a gente vai fazer uma troca. Então, olha só, olha nossa, que coisa. Para artista isso deve ser, vai explodir a cabeça de vocês que eu vou falar agora. O que acontece? Quando você vai vender para alguém, quem quer mais? Você quer mais o dinheiro do cliente ou o cliente quer mais o seu trabalho? O que vocês acham? A Paloma fez assim, ó. O que é isso, Paloma? Difícil. Você quer Difícil. mais? Difícil? A gente acha que a gente que quer mais, mas a gente tem que provocar o desejo nele e ele achar que vai ser um ótimo negócio, conseguir uma obra muito difícil, muito rara. Então eu entendi. Geralmente quando eu tô comprando alguma coisa, eu que quero mais comprar, porque eu sou muito compulsiva. Eu gosto de comprar. Aí, ó, uma pessoa sincera. Gostei, Flávia. Obrigado. É isso aí. Normalmente as pessoas que estão buscando, elas dão sinais de que elas estão interessadas. Então, numa negociação eu tenho um lado que quer mais e um lado que tem o que o outro quer. Sabe? Então, por isso é que eu falo, por isso que eu brinco, tá, Adriana? Que não existe relação ganha-ganha. Porque uma pessoa quer muito aquilo e a outra tem aquilo e vai normalmente comandar a negociação. Por exemplo, eu estou vendendo um carro. Eu fui vender o meu carro. A menina virou para mim e falou assim: aí eu estava procurando faz um mês um carro igualzinho o seu. Ela praticamente falou assim para mim: cobra o quanto você quiser. Foi quase isso que ela falou para mim. Cobra o quanto você quiser, porque eu queria um carro igualzinho o seu. Nossa, eu tinha olhado assim a roda, o som. Nossa, você tem um carro que eu queria para me vender. Ou seja, qualquer valor que eu quisesse cobrar, eu poderia cobrar. Por que eu não me senti lesando ela? Primeiro, porque eu fui justo. Eu me mantive equilibrado. Eu não superfaturei o carro, eu cobrei o valor que eu achava justo dentro da tabela, etc. Eu sabia o valor do meu carro. Então, o que eu fiz, tendo as informações de que ela queria muito e de que eu tinha o que ela queria, eu simplesmente virei para ela e falei assim: não, olha, infelizmente eu não tenho como te dar desconto porque tem outras pessoas também que querem o carro. Mais uma vez, eu também falei a verdade, porque tinha realmente outras pessoas interessadas. Agora, o problema começa quando você começa a colocar artifícios na venda que não existem. Então, por exemplo, olha, então, acho melhor você comprar essa peça aqui, esse quadro, essa foto, porque assim, tem 3 outras pessoas interessadas. Porque isso começa a te afetar, te desequilibrar. Então, vamos lá.
fundamental para você conseguir fazer uma venda. Admitir que o que você faz tem valor. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que é muito difícil. Porque, como eu falei no começo, vocês vêm de uma sociedade, a não ser alguém que seja de uma família de artistas. Ah, meu pai é artista, minha mãe é artista. E mesmo assim, talvez eles não saibam cobrar. A maioria dos artistas passam a vida ouvindo que o que eles fazem não tem valor. Então vocês precisam, antes de tudo, conseguirem olhar no espelho e saber que o que vocês fazem tem sim valor, que a maioria das pessoas inveja vocês, que a maioria das pessoas não tem talento, habilidade, criatividade, técnica, desenvolvimento, não gastaram tantas horas quanto vocês para estudar, para se aperfeiçoar, para fazer o que vocês fazem, como outras pessoas não fazem. Então a maioria das pessoas não fizeram o caminho que vocês fizeram. Então por isso vocês têm que cobrar por isso. Tem que cobrar, porque treinaram pra cacete. Ah, mas você pintou esse quadro aí em 10 minutos. Meu, eu tive que pintar 1.800 quadros antes desse. Pra esse sair bonito, eu joguei outros 1.000 no lixo, que ninguém quis comprar, uma porcaria. Ficaram um lixo que eu queria fazer de um jeito e não ficou bom. Ninguém sai fazendo o primeiro quadro lindo, maravilhoso. Pelo menos inclusive, eu tô acho. vendendo uns quadros aí, tá, Felipe? Boa, boa, isso aí, tem que oferecer. Mas eu te mando aí um e-mail com beleza, depois marketing. Arrasta pra cima. Mas tem uma fila. Cima. Tem uma fila, né, Lino? Tem uma fila. Não sei. Me deram a oportunidade, eu fui. Bom, é vídeo isso. Desejo, tem uma fila. A gente vai ver se pode, né? Ah, entendi, beleza. Depois eu abro um leilão aí pra ver quem oferece o quê. Depois da aula, a gente vai contar o segredinho, né, Fê? Vai contar o segredo. Bom, no fundo, o trabalho que vocês têm que fazer não é para fora de vendas. Não é para fora, é para dentro. É para dentro. O quanto vale o que eu estou fazendo? E começa falando assim, o quanto vale para você? Quanto vocês investiram? Quanto vocês pagaram para fazer o que vocês fazem? Quanto vocês pagaram para fazer o que vocês fazem? E eu não estou falando de pagar dinheiro, não. Não estou falando de pagar em dinheiro. Eu estou falando de quanto vocês pagaram na vida para fazer o que vocês fazem. Quantas pessoas vocês tiveram que contrariar, quantas vezes vocês ouviram de outras pessoas coisas de que, não vai ser possível, você nunca vai conseguir viver disso, e blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá. Quantas barreiras vocês tiveram que fazer, quantas horas de treino, quantas horas de estudo, quantas horas de... É isso aí, Paloma, chacoalha a cabeça. Isso, mas quanto? Quanto vocês pagaram para poder fazer o que vocês fazem? Aí você começa a entender, o que eu faço realmente tem valor. Aí você silencia a sua voz interior. A sua voz interior começa a te ajudar. Ela começa a falar assim, você trabalhou pra caramba, você merece ganhar essa grana. Você trabalhou pra caramba, cara, você merece. Você estudou, cara, você estudou muito. Se o cara quer comprar um negócio do enlatado lá na Leroy, que já tá pronto, beleza. Esse não é meu cliente. Também tem isso, vocês têm que entender que tem um monte de gente que não é cliente de vocês. Não é cliente, o cara quer comprar o quadro, o porta-retrato que já vem com a foto zoada de Paris que todo mundo tem. Todo mundo tem, esse cara não é teu cliente. Esse cara tem a programação mental de que a arte é cara. Então esse cara não é teu cliente. Quem você tem que achar? Você tem que achar o cara que acha que pode valorizar a sua arte. É a mesma coisa eu vendo consultoria financeira. Se a pessoa acha que olhar para o dinheiro, que fazer consultoria financeira, se a pessoa acha que cuidar da própria mente é baboseira, ela não é meu cliente. Porque ela nunca vai querer me pagar a minha... Aí não é questão de preço. Vocês entendem? Tipo assim, olha só, se o cara não acha que na sala dele é bacana ele ter uma foto, ele nunca vai pagar. Não interessa se você der desconto ou não. Se eu falar aqui para vocês, eu tenho um negócio, eu tenho um programa Excel Super Top Fuck Masters das Galáxias.
tá? Ele vai ensinar você a fazer uma programação em Excel, para você ser o mago do Excel. Eu vou vender ele aqui por R$ 5, vocês querem? Provavelmente ninguém vai querer, porque vocês nem usam direito isso aí, com certeza, porque se vocês são artistas da área humanas e tal, vocês nem gostam de Excel, entendeu? Tipo, então não faz sentido. É a mesma coisa que alguém virar para mim e falar assim, olha, cara, eu tenho aqui uma calcinha maravilhosa para vender, tá só R$ 5. Porra, eu não uso calcinha. Se não for para dar de presente para minha mulher, eu não vou comprar. Pode ser um preço mais barato que tiver. Então, às vezes, a negociação de preço ela não faz o menor sentido. Vocês estão expondo o trabalho de vocês, vocês estão abaixando o preço, ou subindo o preço, ou negociando o preço com a pessoa errada. Então, olhem para dentro e entendam sobre o que é valioso para vocês. Olhem para fora e entendam que as pessoas têm as próprias programações mentais delas e tem várias pessoas que não são o público de vocês, várias pessoas que elas precisam fazer um tratamento, uma terapia, para começar a entender que o dinheiro tem algum valor, que o trabalho dos outros tem um valor, para ela parar de chorar descontinho. Essas pessoas que pedem desconto para vocês são as pessoas que chamam o pedreiro que está passando fome e o cara fala que é R$ 100 o serviço, a pessoa fala assim, você não pode cobrar só 80? Pensamento total de escassez, né? Tipo, o cara já tá fudido, eu vou esfolar ele ainda mais um pouquinho, porque R$ 20 vai mudar minha vida. Né? Então, essas pessoas não são o público de vocês, tá? Legal. Deixa eu só ver aqui. Eu quero o curso de Excel para organizar milhões de venda na minha obra. Legal, é isso aí. Se você vender milhões, sabe o que você faz? Você contrata um trouxa. Não, desculpa, mentira, não é um trouxa. Você contrata uma pessoa bacana que cobra R$ 1.500 e vai ficar tabulando as suas vendas lá no Excel. Depois ela só vai vir com o relatório. Olha, o relatório é esse aqui, tal, entendeu? Você vai poder ter muito dinheiro. Se você vender milhões, você vai poder contratar 5, 10 pessoas. Você vai contratar um gerente de venda, você vai poder contratar um vendedor, um cara para mexer no Excel, o cara para fazer as apresentações de PowerPoint para você, etc. Você não vai precisar fazer nada disso. Cada pessoa tem seus próprios mapas mentais. É isso aí, Cleiton. Eu quero curso de Excel, você vira gente que manda fazer. É isso aí. Gente que manda fazer. Tem coisas que não vá. É importante você, em algum momento, fazer as coisas para você aprender que elas têm um valor. Mas depois que você entende isso, você não precisa continuar fazendo só pelo fato de, eu vou economizar. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, aí assim, não é nem questão de bloqueio mental, tá? Mas se você gasta, sei lá, 1 hora tratando uma foto, e quando você trata uma foto, ela ganha 200% de valor agregado, para que você vai gastar 1 hora fazendo uma planilha de Excel? Que não vai trazer nenhum valor agregado para você. Então, a planilha Excel você está gastando tempo. A foto você está investindo tempo. Então, essa é a diferença. Vocês têm que ir mais para frente. A Adriana vai ajudar isso aí, né? Tô invadindo as suas aulas, né? Desculpa aí, Adri. Bom, é isso. Eu quero contar uma historinha. Peraí. Caraca, tem bastante gente mesmo, né? Agora que eu vi que tem 2 telas aqui de gente. Peraí. Felipe? Oi. Oi, é Carolina. Carolina, manda, Deixa eu te Carolina. fazer uma pergunta. Uma pessoa com déficit de atenção tem condição de ser hipnotizada? Todas as pessoas podem ser hipnotizadas, com exceção de 2 tipos. Um deles são as pessoas que não são capazes de entender o que eu falo. As pessoas que têm déficit de atenção, elas inclusive aprendem melhor ouvindo do que lendo e fazendo. Não é isso? Eu já conversei com algumas pessoas que têm filhos com déficit de atenção e a mãe fala assim, eu sento com os meus filhos para fazer a lição, para dizer para ele no ouvido dele o que é que ele tem que fazer, porque ele entende melhor assim. Então, normalmente, quem tem déficit de atenção vai se hipnotizar mais fácil ainda. Eu sempre tive memória visual melhor. Você diz memória visual? Não, a sua memória visual, ela vai ser... Porque a hipnose, ela é só você seguir as instruções de quem está falando. Se você tem uma boa memória visual, uma boa imaginação, isso vai potencializar os resultados da hipnose, porque
A imaginação é um ingrediente muito bom para a hipnose, porque ele faz com que você realmente consiga mentalizar as coisas que eu estou falando, tá? Mas normalmente as pessoas que não podem ser hipnotizadas são as que não conseguem entender o que eu falo e as pessoas que não querem ser hipnotizadas. Essas não adianta, não serão hipnotizadas nunca, tá? Porque o processo de abertura do subconsciente, ele começa quando você dá foco e atenção para a pessoa que está falando. Então, se eu estou fazendo a hipnose e a pessoa não me dá foco e atenção, ela não vai ser hipnotizada nunca. Tem mais alguém que tem pergunta? Tem Felipe. Foi diferente para você quando vendia o produto do outro no banco e passou a vender seu próprio produto? No caso, você mesmo. Nossa, mano. Demais, 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 demais. Mudou completamente a minha vida. Mas o que mudou mesmo foi eu entender para mim o que era importante. Para mim, porque eu continuo vendendo produtos similares aos que eu vendi no banco. Eu tenho uma corretora de seguros. Ó, eu tenho 3 empresas. Eu tenho uma marcenaria, uma consultoria financeira, onde eu também faço hipnoterapia, e eu tenho uma corretora de seguros. Então, a minha corretora de seguros, eu tenho um funcionário, ela continua vendendo produtos de seguros. Só que agora eu faço o que o cliente precisa. Antes eu fazia o que o cliente precisava, mas em alguns casos, foi isso que me motivou a sair de lá, eu tinha que vender coisas que o banco queria que eu vendesse. Então isso foi com certeza o que me motivou a sair de onde eu saía, de onde eu estava. Mas isso mudou completamente. Você vender, tem gente que fala isso, né? Ah, primeiro antes de você vender, você tem que comprar. Não é que você tem que ir lá e comprar o negócio, mas você tem que acreditar que aquilo vai ajudar a pessoa que está comprando. Se você não acredita que aquilo está ajudando a pessoa que está comprando, você vai gerar aquele estado que eu falei de alegre e desequilibrado. Tem vendedor de shopping que faz isso o tempo inteiro. Você experimenta a roupa ficou apertada, tá, machucando a tua barriga e o cara tá lá. Nossa, mas tá linda demais essa roupa. Você viu no espelho, você sabe que não tá, mas o cara tá tão desesperado para vender que ele fala, não, tá maravilhosa. Nossa, se você comprar essa bolsinha ainda, essa blusinha, esse cinto, esse não sei o que, não sei o que lá, ele fica feliz? Fica, mas ele fica desequilibrado. Ele é um cara que, assim, você não vai voltar para comprar com ele. É diferente de quando você vende o que realmente a pessoa precisa, de quando você olha a casa daquela pessoa e fala assim, ó, se você, ó, eu vou fazer uma arte aqui, ó, que vai combinar, que vai representar quem é você. O que eu vou fazer, o que você vai colocar, porque olha só que legal, se vocês fazem pintura, foto, essas coisas, a pessoa se expressa através do seu trabalho. O artista, às vezes, ele acha que ele se expressa. E é legal, porque você está expressando realmente o seu sentimento quando você faz aquela obra. Mas o cliente, ele está usando a sua inspiração para mostrar quem ele é. Eu falei isso uma vez para um arquiteto, a arquiteta quase chorou na minha frente. Porque eu falei, você tem inspiração, óbvio, mas a pessoa quer usar, através da sua inspiração, a casa dela é a representação de quem ela é. Então a minha parede, o meu escritório aqui é uma representação de quem eu sou. Então se eu compro uma arte para colocar aqui, eu quero até mostrar para vocês, olha que legal. Só não vão detonar, hein? Não o quê? Não vai mostrar isso, não vai, não vai. Tá bom, não vou mostrar então. Perdão. Não, agora você vai mostrar. Não, agora eu não vou mostrar. Não, agora eu não vou mostrar. O que foi? Fala, Adriana. Que você vai mostrar quando você era artista. Não, eu quando era artista, não. Não, eu ia mostrar um negócio que a minha filha me deu de presente, que ela comprou de uma pessoa que fez. A pessoa faz um desenho, faz uma arte. Caramba, você nem sabe o que é, já tá cornetando. Peraí. Ó, esse aqui, ó. Eu nem sabia que isso existia. Isso aqui é a minha família desenhada como se fosse os Simpsons. Esse sou eu, essa aqui é minha esposa, essa aqui é minha filha mais velha, essa aqui é minha filha menor, essa aqui é minha filha do meio, que adora Harry Potter e tal. Aí o cara fez várias coisas. Assim, eu sei que essa arte não é o Picasso, não é o Van Gogh. Eu sei que esse cara tá fazendo uma coisa mais popular e tal.
mas não deixa de ser uma espécie de expressão de arte, mesmo que mais popular e tal. Mas o que eu quero dizer é, isso é uma representação de quem nós somos. Então, quando você põe uma foto de alguém, poxa, eu pus uma foto aqui da praia. Pô, eu estou usando a sua inspiração para dizer quem eu sou, para dizer o que eu valorizo. E é por isso que é importante, como eu falei, olha para dentro e vê o que é valoroso para você. Depois olha para fora, para os seus clientes e vê o que é valoroso para ele. E aí vai ficar muito mais fácil de você vender. Porque você vai entender que ele está sendo representado através do trabalho que ele compra seu. E não você só está representando, sabe? Nossa, então o cara está comprando a minha inspiração. Mas ninguém quer, assim, desculpa, eu vou falar um negócio aqui, mas não se ofendam, tá? Não se ofendam. Vou usar você como exemplo, tá, Adriana? Ninguém quer saber, se a pessoa chegar aqui na minha casa e ver um quadro, ver uma coisa, a pessoa quer, o que eu quero que a pessoa entenda é que aquele quadro faz parte da minha vida, que ele me representa o meu bom gosto, as coisas que eu acho bonito, o que eu valorizo, etc. Se foi a Adriana que fez, ou se foi o João, ou se foi a Maria, só mesmo quem entende de arte é que vai realmente, nossa, quem é o autor e tal, não sei o quê. Mas, no fundo, é uma representação do que eu acredito. Então, o seu cliente está buscando uma representação dele mesmo, tá? Porque ele tem isso programado na mente dele. O que ele quer, no fundo, é ser aceito. O que ele quer é fazer parte. Ele quer ter uma obra de arte bonita. Ele quer ter uma foto que represente uma viagem, etc. Vamos lá. Bom, é isso. Tem mais alguma pergunta? Ela é significativa para ti. Trabalho comissionado dele. É isso aí. O cara recebeu uma grana, minha filha pagou. É isso aí. Tem mais alguém que tem alguma pergunta? Quem já foi hipnotizado aqui? Tem alguém que já foi hipnotizado? Eu nunca, mas eu sei bastante de PNL e... É porque eu gosto. E leitura do subconsciente. Eu esqueci o nome do cara. Ele não Você sabe aquele livro em rosto? Tá guardado no seu subconsciente. Tá guardado. Não, é interessante para mim porque a minha mãe, ela quase se formou em psicologia, né? E ela, há muito tempo atrás, tipo assim, antes de eu nascer e tal, mais de 32 anos atrás, ela fez uma regressão hipnótica para entender por que ela não se dava bem com a mãe dela. E eu sempre não acreditei nisso, tipo, eu não acreditava. E, tipo, quando minha mãe me contou, eu fiquei assim, pô, será que é real, sabe? Tipo, pô, tua mãe contou e você não acreditou? É. Quando é um amigo, sabe? Tudo bem, mas a mãe é fogo. Não, aí eu fui pesquisar, pô. Aí eu fui ler, ver vídeo, e mesmo assim, tipo, eu tenho a curiosidade, tipo, acontece, eu preciso muito ver pra crer, sabe? Entendi. Legal. Mais alguém? A Joana levantou a mão. Joana. Depois a Carolina vai falar também. Eu não sou o host aqui, eu não consigo abrir, Adriana. Da minha pronto, experiência com abriu. Hipnose? Você já foi hipnotizada? Foi uma experiência de hipnose de rua, assim. Legal, tipo o Pyong Lee, assim. Eu conheço ele, mas Ele é formado no mesmo lugar que eu. Ai, que legal. Massa. Foi legal? Nossa. Você gostou? Eu não me lembro exatamente como é que foi, na verdade, mas... Extremamente profundo, eu não me lembro como foi. Acho que era uma questão de sensação física. Legal. Me fez sentir alguma coisa... Tipo, tipo anestesia. flutuar, alguma coisa... alguma entendi. coisa do tipo, assim. Legal. Bom, deve ter sido divertido. Hipnose de rua é hipnose de... A gente chama de hipnose de palco. É legal também. E a Carolina também. Foi hipnotizada também. Eu fiquei presa no metrô do Rio 40 minutos, sem luz, sem blá, 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 blá. E aí tive que sair no trilho, enfim. Eu ganhei um estresse pós-traumático. Eu nunca tinha tido nada no metrô, eu andava de metrô desde pequena, nunca tive nada. Aí da parte dali, eu não estava conseguindo, eu estava indo até para o Parque Lage, para uma aula no Parque Lage. Aí eu saí dali, fui direto para o hospital, enfim, aí já né, todo aquele procedimento e tal, que eu estava em choque. E aí eu comecei a ter, né, assim, eu não queria andar já no metrô, aí já comecei a implicar com o elevador, mas eu estava indo, assim.
Aí eu comecei a fazer terapia e tal, só que assim, eu não estava conseguindo ter uma melhora efetiva. Uhum. Isso estava me atrapalhando no meu dia a dia, né? Assim, de funcionar na vida, né? Porque eu queria continuar indo para o Parque Lage, mas assim, eu tinha que pegar o metrô, porque eu trabalhava na Tijuca, né? Então, assim... Aí me indicaram um hipnólogo. E aí ele foi tentar vasculhar para ver se tinha algum evento lá atrás, que eu fiz o link, né? Isso. Ele não encontrou nada. Não encontrou nada. Ele estava bem escondido, então. Ou Tava bem mais no escondido, fundo do que esse fundo do mar aí atrás de você. Exatamente. Tá. Entendi, tudo bem. Legal, mas já fez hipnose, então? Já fiz. Tá bom, bacana. Tem uma pergunta aqui, ó, da Daniela, né? Hipnose gravada, tipo esses vídeos ou áudio disponíveis, funcionam tanto quanto a hipnose ao vivo? Aí o Cleiton respondeu que são auto-hipnose. Toda hipnose, Cleiton, toda hipnose é uma auto-hipnose, tá? Nenhum processo hipnótico é feito pelo hipnólogo. Ele só conduz. Mas quem se hipnotiza é o sujeito ou a pessoa que está sendo hipnotizada. Porque você tem o controle total da sua mente. Então, quando, por exemplo, alguém fala assim, nossa, mas como é que aquele hipnólogo fez a pessoa comer uma cebola e achar que era uma maçã? Na verdade, não foi o hipnólogo que fez a pessoa mudar o gosto. A pessoa acessou a própria mente e ela fez a mudança do sabor conforme ela queria. Se você perceber, em show de hipnose, normalmente é assim, ó. Agora eu vou fazer assim, ó. Cola as mãos aí, todo mundo que está sentado. Quem quer ser hipnotizado faz assim que vai colar as mãos. Colou? Aí algumas pessoas colou, outras não colaram. Aí ele chama, quem quiser agora que colou, quem quiser vir aqui, então, ó, você quer ser hipnotizado? Sim. Colou a mão, você quer vir aqui no palco? Sim. Aí o cara chega lá na frente, aí o cara vira e fala assim, eu vou te hipnotizar, você quer ser hipnotizado? Sim. Aí ele fala assim, eu vou te hipnotizar e vou dizer que você vai comer uma maçã com você. Você quer fazer isso? Sim. Entendeu? É um processo de auto-hipnose. E a mente da pessoa ela é tão poderosa que realmente ela muda. Existe depois eu vou mandar para a Adriana, ela manda para vocês, tem um documentário sobre hipnose na BBC, que é muito legal. Inclusive eles fazem uma tomografia computadorizada no cérebro enquanto a pessoa está em hipnose. Então eles mostram um desenho azul para a pessoa e aí acende umas luzinhas de alguns lugares no cérebro, que é o estímulo da luz azul. Aí eles mostram uma coisa vermelha e acendem em outros lugares, né? Não é o mesmo lugar do azul, é outro lugar que estimula. Aí eles fazem a hipnose com a pessoa e mostram o vermelho dizendo que é azul. E acende o lugar do azul no cérebro. Então, a hipnose ela não é no campo visual, ela não é na boca. A hipnose é na mente. Então, ela come a cebola, mas o estímulo mental vem o gosto da maçã, porque a pessoa quer. Então, toda a hipnose é uma auto-hipnose. Não existe hipnose feita. É uma pena que eu não possa hipnotizar quem eu quiser. Senão aqui, ó, já falava o número da minha conta, amanhã vocês iam tudo transferir dinheiro para mim, cara, ia ser uau, entendeu? Ó, ficar milionário rapidinho. Então, não dá para você hipnotizar. A maioria das pessoas buscam. O que acontece é que algumas pessoas usam a hipnose de maneira ruim, assim como os vendedores também, para levar as pessoas a acreditar que elas vão ter um benefício por alguma coisa. Então, aí a gente tem pessoas que usam a religião para isso. Principais hipnotizadores, tá? Médicos, professores, sacerdotes, pessoas de grande expressão, políticos. Pastores. Religiosos, quando eu digo religioso, eu estou dizendo pastor, Buda, qualquer um, né? E também as pregadores, né? Pregadores, né? Oradores. Isso, exatamente. Aí pessoas que têm relevância, muita expressão na mídia, etc. Ator, atriz, etc. É isso. Certo? E aí, eu quero saber o seguinte. Vocês acham que, falando só sobre isso, vocês vão melhorar suas vendas? Não, fala não. Vamos desbloquear a mente de vocês. Vamos fazer uma hipnose. Quem quer fazer uma hipnose agora? Já. Online. Eu. Quer trocar a sua casa por uma caixa de fósforo? Sim, vocês vão fazer sim.
Eu sempre quis participar desses programas, cara. Nem na época do programa do Malandro eu consegui participar. Nossa, Não que fase. queria. Agora você vai participar do programa do Afortunado. Sou eu. Então, vamos embora. Ó, então vamos lá. Para fazer a hipnose, o que eu recomendo, tá? A gente vai demorar uns 15 minutinhos no máximo, não vai ser mais do que isso. O que eu vou fazer é um exercício de relaxamento com vocês e vou fazer mais algumas coisinhas, mas não tem nada, não vou colocar nada na mente de vocês, tá? Não existe isso. Tudo que a gente vai fazer já está aí dentro da mente de vocês. Quem puder se sentar de uma maneira confortável, se puder, apoie a cabeça, se tiver onde apoiar a cabeça. Se tiver com mais gente em casa, avisa a pessoa que você vai estar fazendo um exercício para ninguém chegar, você dormiu? Você está passando mal aí? Desmaiou? Então, avisa aí. Se quem tiver fone, põe o fone. Mais uma vez, o processo de hipnose, ele nada mais é do que um estado profundo de foco e atenção. Então, basta que vocês... Bom que o panelaço contra o Bozo acabou. Aqui eu moro no interior, cara, não tem... Nem ouço essas coisas. Tá mais calmo. Bom, mas de qualquer maneira, depois que vocês estiverem em estado de hipnose, vocês não vão mais ouvir as coisas que estão em volta, a não ser o som da minha voz. Quem tiver de fone, põe o fone. É só vocês seguirem as minhas instruções, tá? Nada mais do que isso. Vocês não precisam fazer nada, não precisam me ajudar, não precisa fazer nada. É só fechar os olhos quando eu falar para fechar os olhos e ouvir o som da minha voz. Beleza? Você vai fazer também, Adriana? Ou tá com medo? Vai? Então vai. Então encosta a cabeça aí, encosta a cabeça em algum lugar, fica confortável. Se não tiver onde encostar a cabeça, faz assim, ó. Faz assim na mesa, encosta aí. Já mandou o áudio, Flávio? Posso começar? Flávia tava mandando um áudio ali avisando, não me chama. Tem que apoiar a cabeça mesmo? Não me atrapalha que eu vou ser hipnotizada, porra. Tem que encostar a cabeça mesmo em algum lugar? Tipo, apoiar mesmo? Se você estiver numa posição confortável, tudo bem. É que às vezes no relaxamento você quer ficar mais à vontade. Mas se você não quiser apoiar a cabeça, não precisa. Tá bom? Dá, então. Tá. Vamos lá, Aline. A primeira de muitas hipnoses. Vamos lá. A partir de agora, eu quero que vocês só sigam o som da minha voz. Só ouçam o som da minha voz. Escolhe um lugar aí, no lugar onde vocês estão, e olha fixamente para esse lugar. Pode ser o teto, pode ser a parede. Um lugar aí que vocês identifiquem. Eu quero que vocês respirem profundamente. Inspira profundamente, expira. E continua respirando, sentindo o ar entrando e saindo do seu pulmão. Na próxima vez que vocês respirarem, eu quero que vocês, ao inspirarem, prendam o ar por um instante e depois soltem. Então, você vai inspirar, prende o ar e solta. Mais uma vez, você inspira, prende o ar por um instante e solta. Da próxima vez, eu quero que você inspire, prenda o ar e quando você soltar, feche os seus olhos lentamente, até que seu olho esteja bem fechado. Inspira, prende o ar e solta. Até que seus olhos estejam bem fechados. Agora eu quero que vocês sigam o som da minha voz. Aliás, todos os sons que você ouve, com exceção do som da minha voz, só fazem com que você fique cada vez mais relaxado. E quanto mais relaxado você fica, melhor você se sente. Quanto melhor você se sente, mais relaxado você fica. Conforme o ar vai entrando e saindo do seu pulmão, eu quero que você se concentre nas suas pálpebras, nos seus olhos. As suas pálpebras vão cada vez relaxar mais e mais. Conforme você respira, inspira e expira o ar para dentro do seu pulmão, você vai sentindo os seus olhos relaxarem cada vez mais. Se concentra nas suas pálpebras e, em um determinado momento, o relaxamento dos seus olhos vai ser tanto que mesmo que você queira abrir, se você tentar abrir, mesmo assim, seus olhos não vão abrir. Mesmo que você tentar, eles não vão abrir. Quanto mais você tentar, menos eles vão abrir. Quando vocês tiverem certeza
de que os seus olhos não vão mais abrir, eu quero que vocês façam um pequeno teste. Respira fundo, prende o ar e solta. Isso, vai relaxando todo o seu corpo, relaxando os seus olhos nesse momento. Quando você tiver certeza que os seus olhos não vão mais abrir, faça um pequeno teste, perceba que eles não vão mais abrir quando você tentar. Excelente, isso, continue respirando. Agora eu quero que vocês transfiram esse relaxamento que vocês estão nas suas pálpebras para o topo da sua cabeça. Quero que vocês levem esse relaxamento para bem para cima da cabeça e depois façam ele descer pelo seu corpo inteiro, passando pelo seu rosto, descendo pelo seu pescoço, pelo seu ombro, passando pelo seu corpo todo, pela sua coluna, descendo pelas suas pernas, pelos seus joelhos, sua canela, até a ponta dos dedos do seu pé. Isso, esse é um relaxamento muito fácil de atingir. Todas as vezes que vocês quiserem fazer novamente, vai bastar que vocês se lembrem desse momento e vocês vão poder relaxar tudo de novo, respirando fundo e relaxando. Todos os sons que você ouve, com exceção do som da minha voz, só fazem com que você fique cada vez mais relaxado. Quanto mais relaxado você fica, melhor você se sente. Quanto melhor você se sente, mais relaxado você fica. Agora, num determinado momento, eu vou pedir para que você abra e feche os olhos. E quando eu disser para você fechar os olhos, eu quero que você deixe o seu corpo realmente se aprofundar nesse relaxamento. Então vamos lá, abra os olhos, fecha os olhos. Isso, cada vez mais relaxado, se sentindo cada vez melhor, profundamente relaxado. Num novo momento, eu vou pedir de novo que vocês abram e fechem os olhos. E quando eu pedir para que vocês fechem os olhos, agora eu quero que você realmente deixe o seu corpo mergulhar nesse relaxamento, deixando com que ele fique bem mole, bem relaxado. Vamos lá, abre os olhos, fecha os olhos. Isso, cada vez mais relaxado, se sentindo cada vez melhor. Todos os sons que você ouve, com exceção do som da minha voz, só fazem com que vocês fiquem cada vez mais relaxados. E quanto mais relaxados vocês ficam, melhor vocês se sentem. Quanto melhor vocês se sentem, mais relaxado vocês ficam. Agora, um novo momento, eu vou pedir mais uma vez que vocês abram e fechem os olhos. E dessa vez eu quero que vocês deixem o seu corpo ir. Deixe ele relaxar o máximo que vocês conseguirem. Então vamos lá, abre os olhos, fecha os olhos, isso, profundamente relaxado, cada vez mais relaxado. Excelente, excelente. Esse relaxamento físico que nós alcançamos é um relaxamento físico ótimo. E vocês podem voltar para esse estado de relaxamento quantas vezes vocês quiserem. Basta que vocês se lembrem desse momento, fechem os olhos e vocês vão ser capazes de relaxar. Talvez vocês não tenham relaxado assim nesse último dia, talvez não tenham relaxado assim na última semana, mas é um relaxamento ótimo do corpo. Eu preciso também que vocês relaxem a sua mente. E para isso vai ser muito mais fácil ainda do que foi relaxar o seu corpo. Eu vou iniciar uma contagem de 100 até 1, uma contagem regressiva. E quanto mais eu me aproximo dos números menores, mais você relaxa a sua mente. Talvez depois de 1 ou 2 números que eu disser, a sua mente já vai relaxar todos os outros números para fora da sua cabeça, porque você não vai precisar mais deles. Então preste atenção que agora eu vou começar uma contagem regressiva de 100 para trás. E entre os números eu vou dizer as palavras mais relaxado. E conforme eu for repetindo cada um deles, eles vão todos relaxar para fora da sua mente e você não vai precisar mais deles. 100, mais relaxado. 99, cada vez mais relaxado. Todos eles vão desaparecendo pouco a pouco da sua mente. 98, cada vez mais relaxado. E todos eles vão sumindo, você não precisa mais deles. 97, muito mais relaxado. Você não precisa mais de nenhum deles. Todos eles desaparecem. 96, cada vez mais relaxado. Todos os sons que você ouve, com exceção do som da minha voz, só fazem com que você fique cada vez mais relaxado. Quanto mais relaxado você fica, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais relaxado você fica. Agora, eu quero que você se imagine
Se imagine na paisagem que você mais gosta. Pode ser no mar, pode ser numa praia, pode ser num campo ou talvez numa montanha, no lugar onde você se sente cada vez melhor, no lugar onde você se sente muito melhor. Quero que você se imagine e olhe essa paisagem. Se situa onde você está. Olha tudo, o vento, as cores. Olha como você se sente em paz nesse lugar onde você está. Eu quero que você respire e relaxe. E continue percebendo tudo o que existe aí nessa paisagem que você escolheu, que é uma paisagem maravilhosa, uma paisagem onde você se sente em paz. Agora eu quero que você perceba que ao longe tem um lugar onde está batendo um sol. Aí onde você está meio sombra, talvez não esteja tão claro, talvez tenha algumas nuvens no céu que deixam o clima um pouquinho desagradável. Mas ali na frente você consegue ver um sol. E lá nesse lugar onde tem sol, você consegue viver algumas coisas que você sempre quis. Talvez o resultado do seu trabalho, talvez uma grande exposição em seu nome, talvez a casa que você sonhou, as viagens que você sonhou em fazer, talvez a sua família, talvez várias coisas que você quis durante muito tempo estão bem ali na sua frente. Elas estão aparecendo nesse lugar onde você consegue enxergar todo esse sol. Mas quando você tenta andar nessa direção, você percebe que tem algumas correntes amarradas no seu pé. Essas correntes, elas são resultado de todas as vezes que vocês ouviram que não era possível, que não tinha como, que vender não era legal, que o trabalho de vocês não tinha valor. Cada uma dessas vezes que vocês ouviram, e talvez agora vocês lembrem até os rostos das pessoas que disseram essas coisas para vocês, cada uma dessas coisas que vocês ouviram criou uma espécie de uma corrente na sua perna. E vocês estão com várias correntes nas suas pernas. E aí, eu quero que vocês se imaginem agora, ainda assim, tentando andar. Quanto mais você tenta, mais essas correntes apertam as suas pernas. Respira fundo agora e percebe como é horrível. É horrível quando você não consegue se movimentar, quando você quer mais, quando você tem um lugar para onde ir, quando você tem sonhos para realizar e mesmo assim as coisas parecem não acontecer como você gostaria. Mas eu quero que você olhe agora para o seu lado esquerdo. Bem do seu lado esquerdo você consegue ver uma criança vindo na sua direção. Você não reconhece essa criança no primeiro momento. Você só percebe que é uma criança que talvez você conheça. E ela começa a vir na sua direção. A cada passo que ela dá na sua direção, a imagem dela vai ficando cada vez mais clara. E quando ela está só alguns passos de você, você percebe que ela é você, bem pequenininho. A Flávia, a Marta, a Estela, o Marcel, a Joana, a Paloma, o Pedro, a Tati. Cada um de vocês está vendo aquela criança cheia de sonhos, aquela criança cheia de vontades, aquela criança cheia de talento que está vindo na direção de vocês. E agora eu quero que vocês se imaginem ajoelhando nessa paisagem. Parece que o sol, além dessa criança, o sol está vindo na direção de vocês. E quando ela chega bem perto, você está ajoelhado na altura dela. Ela te dá um belo de um abraço e diz para você, ela começa a dizer, bem na sua orelha, todos os sonhos que você talvez já tenha esquecido. Olha as coisas que a gente sonhava, tudo que a gente queria ser, os lugares que a gente queria conhecer. Ela repete na sua orelha. E cada vez que ela diz alguma coisa dessas, é uma corrente que se quebra. E uma a uma essas correntes vão se quebrando. Você sente o calor desse abraço. Não é um abraço comum. É um abraço daqueles que você sente o coração bater. É um abraço muito mais importante do que qualquer outro abraço que você tenha dado na sua vida. E você sente o amor que essa criança tem por você. A importância que ela dá para os sonhos que talvez você tenha enterrado. Os sonhos que talvez você tenha deixado para lá. E agora, sem nenhuma corrente, depois de ter ouvido todos esses sonhos,
eu quero que vocês comecem a andar na direção do sol, na direção daqueles sonhos e desejos que vocês têm lá da frente. Ao longo desse caminho, várias coisas vão acontecer. Ao longo desse caminho, você vai ter momentos em que você vai falar com o seu cliente, ele vai querer muito o seu produto e vai ser muito fácil vender. Em outros momentos, vai ser muito difícil, as pessoas vão ser resistentes. E algumas dessas vezes você vai conseguir, em outras não, mas não importa. Você está cada vez mais próximo do seu objetivo. E você anda, agora a passos firmes. Você sente uma confiança que você nunca sentiu antes. Que tudo que você faz tem um propósito. Todas as coisas que você passou na sua vida, todas as coisas que você enfrentou, fizeram com que você chegasse exatamente nesse momento agora. Fizeram com que você se tornasse exatamente a pessoa que você precisava ser. E eu quero que você se imagine agora chegando. Nesse momento você chegou nesse lugar. Você consegue ver a casa, o seu trabalho, as pessoas. Talvez tenha algumas pessoas que você ama ao seu redor, a sua família, esposa, filhos, mãe, pai. Talvez essas pessoas todas estejam te abraçando, te congratulando, falando para você parabéns. Você conseguiu, você venceu todos os desafios que você tinha para vencer. Agora eu quero que vocês respirem fundo e sintam a energia de ter chegado exatamente onde vocês precisavam chegar. Exatamente onde vocês queriam chegar. Isso, respira fundo e sente a energia desse momento. Sente a energia de ter feito exatamente o que a vida preparou vocês para fazerem. A energia de se sentir reconhecido. A energia de se sentir no lugar onde vocês se sentem melhor. Respira fundo e aproveita esse momento. Isso. Tudo que vocês viveram agora, nesses breves minutos, vai estar dentro de vocês, dentro da mente de vocês, para que vocês possam reviver quantas vezes vocês quiserem. A mente de vocês é algo muito, muito poderoso. Pensem em todas as criações que saíram das mãos de vocês, das criações que só existiam na sua mente e foram para uma folha de papel, e foram para um bando de pedra, ou talvez para uma tela, ou qualquer outra coisa que vocês tenham transformado através da mente de vocês. O que é possível ser realizado no mundo, eu tenho certeza que já foi realizado dentro da mente de um artista. Agora eu vou contar de 1 até 5, e quando eu chegar no 5, nós estaremos de volta, nos sentindo muito bem, dispostos, com o corpo bem ativo, tendo passado por esse relaxamento incrível, e todas as programações que vocês mesmos fizeram na sua mente agora vão permanecer com vocês pelo tempo que vocês quiserem. 1, se sentindo cada vez melhor, cada vez mais ativos, retomando a consciência sobre a sua respiração. 2, cada vez tomando consciência do lugar onde vocês estão, do corpo de vocês. 3, talvez agora vocês queiram mexer os dedos das mãos, os dedos dos pés, sentir o seu corpo todo se ativando. 4, uma respiração bem profunda, se sentindo muito bem, muito dispostos, preparados para tudo que vocês têm para viver pela frente.
E 5, olhos abertos, no aqui e agora, se sentindo muito bem, muito presentes, muito dispostos, tendo passado por um momento incrível que a mente de vocês proporcionou. Vocês são capazes de muito mais do que vocês acreditam. Tudo que vocês já produziram até hoje nasceu primeiro na mente de vocês e depois tomou vida. Então, se algum de vocês achava que vocês não poderiam vender, não poderiam produzir, não poderiam ser reconhecidos, chegou a hora de vocês produzirem primeiro o sucesso dentro da cabeça de cada um. Tá bom? Fiquei muito feliz de ter passado esse tempo aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti. Acordou, Adriano? Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti. Lino, depois me manda uma mensagem. A gente vai bater um papo, que eu vou refazer o exercício com você, tá bom? No momento que você estiver mais calmo, menos ansioso. Tá bom? Fica tranquilo. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer, agora é a hora. Ainda tenho mais 5 minutinhos. Antes de depois eu tenho que... 9 horas tem uma live. E aí, Dri, o que você manda? É hoje a sua live, Fê? Não, hoje eu fui convidado para uma live, então eu tenho Olha, ele é muito chique. Gente, o que o Felipe falou primeiro sigam ele, tá? Ele é consultor financeiro e hipnólogo, ele já falou, né? Mas a história do Fê é muito legal, porque o Fê já teve todos os tipos de trabalho, né? Ele já foi office boy, ele já trabalhou numa estufa de peixe. Foi o mais próximo de artista que eu cheguei. E o Fê já ganhou muito dinheiro e já perdeu muito dinheiro. E ele descobriu que é exatamente pelos esses caminhos da mente que se faz essa diferença. Então, hoje em dia, ele é milionário. Então, vocês podem sim mandar as obras para ele. A casa dele tem 5 banheiros. E sigam ele. E Fê, eu quero agradecer em nome da turma. Mas, gente, nada mais... significativo do que vocês irem lá e mandar um DM para ele e falar exatamente o que vocês sentiram, porque tem muita coisa que vai acontecer agora e ele tem super Kia, então eu não vou te prender mais. É Felipe Cavalcante. Felipe.cavalcante. Desculpa. @Felipe.cavalcante. É isso. E muita coisa, assim, agora as pessoas ficam meio tontas, Fê. O que acontece? O que eles podem esperar nos próximos dias? Então, agora, assim, a maioria das pessoas, mesmo eu falando no começo, elas ficam pensando assim, isso aí não vai rolar. Aí quando realmente a mente delas vai, elas começam a seguir a minha voz, por exemplo, a Joana, que foi uma pessoa que já tinha falado, já tinha feito. Eu olhei ela sentadinha ali, a hora que eu falei assim, ó, imagina um lugar onde você quer ir. Ela abriu um sorriso. Tipo, eu sei para onde eu quero ir. Que isso faz toda a diferença também, né? Que foi o que eu falei para Carolina, né? Às vezes eu falo para onde você quer ir e às vezes vem algumas imagens que a pessoa ainda não está familiarizada porque ela nem se deu o tempo de ficar pensando quais são os sonhos. Teve alguém que escreveu aqui, eu sonhei. Então, talvez esse sonho que você está pensando que é um sonho deveria ser um objetivo. E ele só pareceu um sonho para você porque você não está dando atenção. Eu nem vi quem é a pessoa que não viu o nome. Aqui, a Estela. Eu sonhei. Então, Estela, talvez seja algo que você possa deixar vir mais vezes, sabe? Talvez seja algo que está aí dentro que você deveria perseguir mesmo, ir nessa direção. Então, aproveita. Né? Eu tenho uma cliente, eu gosto de comentar sobre isso, porque quando a gente fez um processo de hipnoterapia e depois a gente fez uma consultoria financeira. E quando a gente fez o processo de hipnoterapia, dentro dos exercícios que eu fiz com ela, um deles que eu fiz foi uma projeção para o futuro. Ou seja, eu pedi para ela imaginar o futuro dela. E na imagem dela, ela viu ela, a família e mais um monte de criança em volta. Um monte, tipo assim, 50 crianças em volta. E ela não me falou. Ela fez o processo de hipnoterapia, veio essa imagem na cabeça dela, ela não entendeu e ela não me falou.
Aí quando a gente começou a fazer a consultoria financeira, eu falei para ela assim, ó, escreve num papel 10 coisas que você faria se o dinheiro não fosse um problema. E a primeira coisa que ela escreveu foi, eu teria um orfanato. Aí ela me mandou essa mensagem depois, tipo, eu entendi a minha imagem. Eu entendi a imagem que eu vi lá, que não fazia sentido na hora, mas que depois, quando eu meditei e deixei isso vir, realmente fez sentido. Então, talvez vocês tenham visto sonhos aí, imagens que estão escondidos aí, que estão só esperando vocês, estão igual uma obra de vocês aí, só esperando vocês colocarem para fora, tá bom? Espero que tenha ajudado, espero que tenha sido bacana. Eu falei sério, viu, Adriana? Depois passa meu contato pro Lino, para ele me passar, que aí eu vou fazer com ele o exercício de novo, tá bom? Você gravou também, se quiser deixar para eles, quantas vezes vocês fizerem, se ouvirem várias vezes, cada vez vai ser mais fácil, mais legal, tá bom? Muito obrigado. Qual o arroba? O arroba é felipe.cavalcante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mas eu não lembro do sonho que eu tive. Não, você sonhou enquanto eu estava falando? Pode ser que você tenha dormido. E se você dormiu, não rolou hipnose. Agora, se for uma hipnose... Eu dormi. Não, você pode não lembrar mesmo. Mas daqui a pouco, o seu cérebro vai condensando essas informações e ela vai voltar para você em algum momento. Fica tranquilo. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Gratidão. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo. Espero que tenha ajudado vocês. Obrigado. Espero que ajude vocês a venderem muitas obras de arte, muitas fotos, qualquer coisa que vocês vendam e que vocês sejam muito felizes, tá bom? Que o importante é a gente ser feliz com o que a gente gosta. Beijo, Dri. Tchau, gente. Depois me manda uma foto. Alguém tira uma foto aí do... Foto. Calma aí. Fica aí. Fazer a Pô, foto vocês são agora. da arte, tem que tirar foto. Espera aí. As meninas agora. Como? Eu já tirei um print screen, mas pode todo mundo ficar bonitinho aí que eu tiro um outro. Eu ainda vou ter um microfone igual ao do Cleiton. Não é? Não é? Falei Nossa, na isso. hora que ele falou, eu já falei, mano, eu quero um microfone desse. Isso aí. Pronto? Foi? Isso. Beleza. Foi, não tem problema. A gente faz uma troca aí de um microfone por uma obra, não tem problema. Beleza. Um abraço, gente. Tchau. Tchau, tchau. Beijo, Fê. Meninos, como vocês estão se sentindo? Muito feliz. É bom, né? Eu tô super Não bem. tô feliz, não. Por que você não tá feliz? O que aconteceu, Lino? Ele Você não percebeu a conseguiu- mesma coisa que eu percebi. Tipo, a minha ansiedade de tentar me concentrar por problema de falta de concentração me fez não ficar relaxado. Acho que é por isso que, tipo, ele falou, Lino, eu quero falar contigo, porque, tipo, eu tava aqui, caraca, eu preciso me concentrar o tempo todo pra ficar relaxado, sabe? Mas por que você não tá feliz? Ele demonstrou que ele quer te ajudar da mesma forma que ele vai não. fazer de novo Por com esse você. lado eu achei legal, porque, tipo assim, geralmente o que acontece é que quando tem sessões, tipo, de terapia, ou mesmo quando algumas pessoas, como vocês sugeriram pra mim, tipo, tenta fazer meditação, eu me sinto muito mal, porque para todo mundo funciona, meditação e coisa pra mim não funciona, porque eu não consigo me concentrar de jeito nenhum. E aí, tipo, eu acho que eu tenho um problema muito grande quer dizer, eu tenho esse problema muito grande de falta de concentração. Não tem problema nenhum, Lino. Que o problema é a Primeiro, autocobrança. você não tem problema nenhum. O Fê vai falar com você depois, a gente vai ver isso. Mas você não tem problema algum, você fica tranquilo que você foi ótimo, mesmo não tendo feito, você fez. Aqui não tem isso. A gente faz mesmo sem saber o que está fazendo. Minha primeira sessão com o Fê, a gente não conseguiu fazer, porque estava rolando uma obra. Mas a questão é que não está rolando obra, é porque às vezes a gente não está pronto na hora. Eu chego a ficar suado de nervoso, sabe? Mas... Ô, Lino, você já tentou fazer respiração antes de entrar em estado de meditação? Não, eu respiro muito mal. Se quiser,
Eu sou professora de yoga também, entre outras coisas. E se você quiser, eu te ensino algumas técnicas de respiração, que eu acho que com a respiração você vai acalmando a sua mente para aí você entrar em alguma técnica de concentração. Eu acho que tem que